A minha saudação com muito carinho a todas as comunidades novas do Brasil que estão representadas aqui e também a todas as pessoas que se interessam no assunto e que estão presentes nesse encontro. Porque se trata realmente de um presente que Deus dá à igreja, a existência de comunidades, novas formas de dedicação a Deus. E foi pedido que eu conversasse nesta manhã sobre um assunto que toca bem de perto nesta realidade de serviço a Deus. Sobre os conselhos evangélicos, como eles são vividos na igreja e como podem ser vividos também nas comunidades novas. Então esse é o desejo que nós temos nesta manhã, de apresentar algumas pistas que sirvam de reflexão a respeito deste assunto. O ponto de partida é um texto que eu considero talvez o mais expressivo para colocar o conjunto desses chamados conselhos evangélicos. Eu considero o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 35, como uma excelente referência para nós conversarmos sobre isso. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, suas irmãs e seus irmãos e suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. Todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que vem contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se até o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Não serve nem para a terra nem para esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Evangelho nós encontramos expressões que são dirigidas a um grupo de pessoas, a uma pessoa individualmente. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Pedro foi dirigida essa palavra. Jesus, em algumas ocasiões, por exemplo, na transfiguração, tem perto de si Pedro, Tiago e João. Estavam próximos de Jesus em situações muito decisivas. Ele, quando chama os apóstolos, São Lucas o mostra passando em oração, uma noite. Ele chamou os 12. Chamou os que quis. Só Deus pode preferir cada um de nós sem desprezar a ninguém. Mas Ele chamou os que quis. Porque Ele dá missões
específicas para as pessoas, do jeito que Ele quer, no momento em que Ele sabe que é oportuno. 1, 3, 12, 72 discípulos. Aquela experiência dos discípulos, Ele os mandou em missão. Mas há coisas que Ele disse para a multidão. Chama-me a atenção o fato de que Jesus diz palavras tão exigentes a uma multidão. E quando Ele diz no finalzinho: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu vou repetir: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, é necessário dar esse passo de uma liberdade diante de tudo que você possui. Significa, qualquer pessoa que queira ser realmente seguidor de Jesus, segundo o seu estado de vida, segundo a sua situação na igreja, mas todos deverão deixar algo para seguir a Jesus. Não dá para ficar na mesma vidinha se você faz uma experiência de seguimento de Jesus. Alguma mudança, e esse alguma não significa que é mudar um pouquinho, não. Uma mudança, e vai ser radical, deverá acontecer na vida das pessoas. Quando se fala de conselhos evangélicos, pode acontecer que nós entendamos a coisa de uma forma limitada. Um bom conselho, um bom conselho, como se fosse uma palavra só de animação, passar a mão na cabeça, vou te dar um bom conselho. Quando se fala de conselhos evangélicos, aqui se trata de alguma coisa que mexe no núcleo, na vida da pessoa. E qual é o problema? Que muitas vezes nós cristãos nos tornamos sim objeto de zombaria, como as pequenas parábolas que Jesus conta nesse evangelho. Começou a construir a sua casa e não deu conta de terminar. Pode acontecer conosco que a falta de profundidade, que a falta de seriedade no seguimento de Jesus, faça com que o mundo inteiro fique rindo de nós. Ao invés de parecermos pessoas sérias, a gente fica sendo objeto de zombaria, porque nós ficamos apegados a coisas que não têm nenhuma consistência, a manias, a fanatismos, a devocionismos, a esquisitices, que não resolvem nada na vida, nem da gente nem dos outros, porque você não fez uma escolha séria na vida. Eu vou dar um exemplo de superstição, mas para você ver que tem gente que transforma coisas de igreja em superstição. É verdade que a gente tem que levantar com o pé direito? É claro que não. No entanto, nós inventamos coisas que não têm absolutamente sentido algum. Meu Deus, eu tenho essa cruz aqui e prezo muito a ela. Mas se eu não estiver com essa cruz aqui no pescoço, vai dar azar? Vocês estão vendo que eu estou exagerando de propósito, né? Senão a gente inventa manias, e uma religião feita de manias e de devocionismos, ou de superstições, ela não resiste. E aí o pai ou a mãe, por que meu filho quando entrou para a universidade deixou tudo?
Talvez ele não tenha recebido uma experiência consistente de seguimento de Jesus. Então os enfeites, eles caem. Eles vão desmoronar. Porque é um verdadeiro bombardeio. Começou uma guerra e você não tem o número de soldados suficientes para enfrentá-la? Pense bem. A gente começou uma guerra, vamos dizer, contra o espírito do mundo, mas não nos armamos direitinho. Nesses dias, São Carlos Borromeu, uma leitura bonita na liturgia das horas, dizendo, você falava aos sacerdotes, como é que você estranha de que as coisas não caminhem bem, que o seu ministério não dê fruto? Mas você está usando os instrumentos do jejum, da oração, da piedade. Quando você vai celebrar a missa, o que você fica conversando antes? Você enche a sua cabeça de frivolidades, de coisas vazias. E que fruto você espera? A última pequena parábola, o sal. Se não for para salgar, não serve nem para esterco. O cristão ou é aquilo que ele é, ou não serve nem para esterco. Não é? Isso é sério. Ou nós somos autenticamente cristãos, seriamente cristãos, ou então não vai subsistir nada. E eu não quero comunidades aqui representadas, ou cristãos católicos aqui representados, ou nós que estamos acompanhando de casa, que nós nos tornemos objeto de ridicularização. Agora, para chegar a algo que seja consistente, algo que não passa, que permanece, é necessário. E aqui eu não estou falando para pessoas que acabam de fazer uma experiência de conversão. O encontro que nós fazemos hoje, certamente, é com pessoas que já têm uma caminhada de igreja. Então eu tenho o direito de apertar os parafusos. Né? Senão eu fico passando a mão na cabeça e vocês são enganados. Não é verdade? Então prestem bem atenção uma coisa. Eu quero tomar a palavra de Jesus. Veja. Se você não prefere seu pai, no lugar do seu pai e sua mãe, sua mulher e os filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz e caminhar depois de Jesus, não pode ser discípulo, se não fizer isso. E renunciar a tudo que tem. Seguimento de Jesus. Vejam só, o Código de Direito Canônico, no cânon 573, falando da vida consagrada, depois eu vou fazer algumas distinções com vocês, mas eu fiquei muito impressionado quando diz assim, vida consagrada, são fiéis que por meio dos votos ou outros vínculos sagrados, professam os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência. Agora o complemento. E pela caridade, ao qual estes conselhos conduzem, unem-se de modo especial à igreja e ao seu mistério. Por que alguém pode renunciar aos bens? Por que alguém pode fazer uma renúncia a afetos e a si mesmo? Somente pela caridade. Vou exagerar de propósito. Olhem para mim. Eu não quero me casar. Aquilo que eu vou construir será para mim. Eu tenho o direito de ser dono do meu espaço.
E tem muita gente que quer morar sozinho, desfrutar a vida, isso aqui realiza a vida de alguém? De forma alguma. O sujeito pode ser celibatário, mas apenas por egoísmo não é sinal evangélico nenhum. Se não for por uma unção do amor de Deus derramado nos corações através do Espírito Santo, São Paulo nos diz na carta aos Coríntios: ainda que eu distribuir todos os meus bens aos pobres, ainda que distribuísse todos os meus bens aos pobres, sem a caridade, sem o amor, eu não sou nada. Ainda que eu seja a pessoa, quer dizer, uma figura mais obediente do mundo, mas sem a caridade, se eu for só subserviente, sem a caridade não vale nada. Ou você faz a experiência profunda do amor de Deus, você acolhe esse amor de Deus que cura todas as feridas, e essa unção do amor, essa unção do Espírito, então suscita em você um relacionamento novo com os bens, pobreza, com os afetos, castidade, com você mesmo, obediência. Veja a palavra que eu usarei agora: liberdade. Liberdade. Liberdade em relação aos bens, igual pobreza. Liberdade em relação aos afetos, igual castidade. Liberdade em relação a si mesmo, igual obediência. Alguém diz assim: mas o mais difícil da vida é a castidade. Não é não. O que exige mais é a obediência, porque é você renunciar a si mesmo. Mas não é uma questão de jogo de poder, é outra coisa, porque está dentro do coração. Vamos lá. O que eu vou dizer agora, é claro, meu pai e minha mãe nunca fizeram isso quando eram vivos, né? Mas se o meu pai dissesse para eu praticar um crime, para eu roubar dos outros, para eu matar alguém, para eu fazer qualquer ato desonesto, mesmo sendo o meu pai, eu teria que preferir o que Deus fala no lugar do meu pai. Ele nunca me mandou fazer o erro, ao contrário. Para vocês entenderem essa palavra de Jesus, preferir, porque não é tem outros textos que falam odiar, mas não é o ódio que nós temos costume de entender por aí, não. É pospor, colocar em segundo plano todos os afetos. Eu vejo alguns casais, Luzia, Eto, Reinaldo, Reinalda, outros casais presentes por aí. O casamento tem coisas que passam na frente no casamento. O fato de um se casar com o outro não transforma uma pessoa em propriedade da outra. As duas pessoas têm que olhar juntas para a mesma direção, tanto que casamento ficar olhando um para o outro a vida inteira cansa, esgota. Se os dois não olham na direção de Deus, eles vão se estragar no seu relacionamento. O casado, a casada,
também tem que fazer a experiência da castidade, da pobreza, da obediência. Também o casado precisa fazer isso. Aí você se casa, aí no civil tem os regimes de casamento, né? Você pode casar com comunhão de bens. Olha a expressão que é cristã e que entra na legislação. Você pode casar com comunhão parcial de bens, ou pode casar com separação de bens. Será que a pessoa, os que são casados aqui, ficam fazendo a continha todo dia? Fazendo uma espécie de contabilidade, o que é seu, o que é meu, o que eu gastei. Pois é, olha, eu comprei uma coisa, depois você tem que compensar. Se começar a fazer isso aqui, você estragou o seu relacionamento com a outra pessoa, porque não se caminha nessa direção. Não é por aí. Liberdade em relação aos bens. Vocês sabem que nós falamos do dízimo, não é? E é muito importante. Mas Jesus, ele via gente que pagava dízimo. Pois é, tem gente que paga dízimo até do cominho, da hortelã, não sei o quê, e depois ele desce o pau. Por quê? É importante que cada um de nós dê o seu dízimo, e a gente sabe que é bênção. Mas curioso que lá nos Atos dos Apóstolos, eles foram além dos bens, do dízimo, foram além do dízimo, eles fizeram muito mais. Dizia o Evangelho, os Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum. Ah, Dom Alberto, isso é impossível. A vida religiosa está aí há milênios, contando que é possível isso. E o que é que nosso Senhor suscitou quando fala comunidade? Que as comunidades de vida ou aliança, numa forma ou outra, fazem essa experiência de colocar todos os seus bens em comum. Na hora que a mulher começa a separar um dinheirinho escondido do marido, ou ele dela, algo não está bem. A administração dos bens deixou de ser livre. Eu não estou falando na boca de um banco, no caixa de um banco com caderneta de poupança. Eu estou falando para outro tipo de pessoas e outras situações. Eu estou lançando para vocês desafios que são diferentes. Quando um religioso, olha que eu estou distinguindo, um religioso ou uma religiosa fazem votos, o voto de pobreza, tudo a pessoa põe em comum. Tudo. Quantas comunidades surgiram? E não é que nas comunidades haja voto, porque as comunidades não são vida religiosa, podem ter promessa, podem ter compromisso, mas não tem um vínculo de voto religioso, o que faz com que seja muito interessante a experiência das comunidades sem ter voto, mas se faz a mesma prática da pobreza, quando se coloca todos os bens em comum. Quantas comunidades surgiram e fizeram uma experiência de anos e anos, né, colocando tudo em comum e trabalhando e lutando, e a experiência da providência. E Deus vai fazendo multiplicar aquilo que parecia muito pouco. Porque quando você põe à disposição, então o Senhor multiplica. Pobreza, liberdade em relação aos bens. Vai chegar um momento em que você vai ficar sem nada, não é? Até a fé e a esperança vão acabar. O que vai passar nos umbrais do paraíso? Só a caridade, só o amor. Os bens
O que eu vou guardar? Roupa, dinheiro, carro, casa? E quando a gente finaliza a própria vida em ter muitas coisas, em ter propriedades, o coração começa a secar. A experiência da pobreza é uma liberdade em relação aos bens. São Paulo é precioso nisso aqui. Aprendi a viver na penúria ou na abundância? Aprendi a viver. O conselho evangélico da pobreza é a recomendação de liberdade em relação às coisas. O casado vai viver de uma forma, o sacerdote, o celibatário, a pessoa da vida religiosa, cada um vai ter que viver de uma certa forma. Mas quem nunca coloca nada à disposição dos outros livremente, não experimentou o sabor de seguimento de Jesus. Por quê? Quando você faz uma experiência de fé verdadeira, necessariamente mexe no bolso. Necessariamente mexe no bolso. Muda a vida da pessoa. E é na partilha. Mas vocês sabem que a nossa teologia na Igreja Católica é totalmente diferente. Se eu chegar e começar a pregar para vocês, eu garanto que você vai ficar rico, que vai ganhar isso, aquilo outro, é absolutamente o contrário do que a Igreja Católica experimenta. Na Igreja Católica se experimenta providência de Deus, partilha de bens, muita coisa que se faz, mas o caminho é totalmente outro. Se você vier a um encontro desse, pensando que aqui Deus vai fazer uma mágica com você, para você sair com o bolso cheio de dinheiro, você vai sair decepcionado. Agora, se o seu coração sair repleto da graça, você verá que também aprenderá a trabalhar e experimentará depois a providência de Deus, mas não a providência para você ficar orgulhoso. É de outra natureza. Liberdade em relação às coisas, pobreza. Liberdade em relação aos afetos, a castidade. Será que a gente tem que abafar o coração? No dia que Reinaldo e Reinalda, um resolver adorar o outro, e os dois se amam muito, mas são diferentes, né? A Reinalda sabe o que precisa fazer para controlar esse marido dela. Quanto mais velho, pior, né? Certo? Os dois só serão felizes se adorarem a Deus. Se o afeto primeiro for a Deus. Se os dois amam a Deus de todo o coração, aprenderão a se amarem mutuamente. Vou mexer no casamento. Se uma pessoa se casa para ser propriedade de uma mulher ou de um homem, se uma pessoa se casa para desfrutar o máximo de prazer que a outra vai poder lhe oferecer pela vida fora, vai sugar e vai secar a pessoa, isso é pecado contra a castidade. É claro. Não é encontro para casais, mas eu vou aproveitar para dar uma penadinha, né? Certo? Você vai dizer assim, e tem muita gente boa com essas ideias loucas na cabeça, né? Seu bispo, é verdade que sendo casados dentro de 4 paredes pode fazer tudo que está na cabeça da gente? Né? Não. E há muita gente sofrendo por causa disso. Alguns anos atrás, o Congresso Nacional da Renovação, o tema era família.
Aí quiseram fazer um pinga-fogo de perguntas comigo. Lembra disso, Luzia? Você estava lá. Aí fizeram perguntas para mim. Foi em Guaratinguetá. Aí chegou uma perguntinha no papel assim: seu bispo, é pecado a gente assistir filme pornográfico para se motivar num relacionamento sexual? A resposta foi muito curta. É sim, é pecado de incompetência. Meu Deus do céu. Eu me envergonho terrivelmente de pensar que um casal cristão vai precisar assistir filme pornográfico para os dois se motivarem numa vida tão santa como é a vida conjugal. Eu me assusto com isso, não é? Eu me lembro, porque isso aqui estava pela televisão, o efeito que deu pelo Brasil afora, porque o pessoal começou a entender. Agora eu vou ficar usando um monte de argumentos. Eu preferi falar bem claramente, e é incompetência mesmo, porque é falta de castidade, certo? Liberdade em relação aos afetos. A vida sexual no casamento, porque o casal precisa ser casto. E eu falo com comunidades novas que têm vários estados de vida. O que falo para os outros casais deve existir especialmente para vocês das comunidades. Tem que haver um transbordamento do amor em Deus, de tal forma, qual seria a maturidade da vida sexual casta? Seria que você chegasse ao ponto alto, olha aqui, hein? De que o relacionamento conjugal só acontecesse quando fosse por causa do outro, do seu cônjuge, reciprocamente. Que alturas, hein? Chegar a superar, e é um ponto bonito, e casais que vivem isso aqui me contam que realmente chegaram a uma experiência muito melhor do que os outros, que têm um apetite sexual voraz, que querem quase devorar a outra pessoa, mas chegaram a um ponto que a vida conjugal é só em função da outra pessoa, não porque eu tenho necessidade de prazer e sou casado. Olha, gente, que bom se mais gente chegasse nessa direção. É desafio. Liberdade em relação aos afetos. Esse é o conselho evangélico da castidade. Falei do casado, mas se alguém, porque você tem duas formas de você se realizar afetivamente. Porque o celibatário, a celibatária, o virgem, a virgem, não são menos realizados do que as outras pessoas. Se alguém olhar para mim, no celibato, na castidade, e achar que eu sou menos do que alguém que se casa, está redondamente enganado. Porque o que realiza um homem ou uma mulher não é casar ou deixar de se casar, mas é amar. É você fazer a entrega de sua vida. E quem vai entrar nisso aí e colocar um chamado dentro do seu coração, uma graça que Deus vai lhe conceder, você vai encontrar a sua forma de doar a sua vida, ou no matrimônio ou no celibato. O que eu vou dizer aqui, alguém já me escutou dizendo, porque Deus não chamou vocês a ser solteirão ou solteirona. Ah, então eu estou perdido sobre isso, que eu sou solteirão, sou solteirona? Não. Solteirão ou solteirona é aquela pessoa que não se casou ou não entregou a sua vida por medo, por complexo, por problemas mal resolvidos. E dizem que cada solteirão tem direito a ter 3 manias, em geral tem pelo menos 33. E aí fica aquela pessoa chata. No entanto, você encontra pessoas solteiras que não são de congregação, não são de comunidade, não são, sei lá,
mas são absolutamente realizadas, porque desposaram na vida uma causa, um serviço, descobriram um jeito de ser felizes, porque o que faz a pessoa feliz não é casar-se ou deixar de casar-se, é doar a vida. Isso é que realiza um homem ou uma mulher. Por isso, se alguém quiser ser celibatário por ter medo do casamento, vai para o médico, né? Certo? Se alguém não tiver os seus afetos adequados, ajustados, como Deus quer, vai se tratar. Não venha procurar congregação religiosa, comunidade, seminário, porque vai só estragar, e já tem muito estrago provocado por essas coisas pelo mundo afora. O homem e a mulher celibatários. Deve ser muito solitária a vida do Senhor. Se alguém puder depois me descrever como é que é solidão, me fale, porque eu não sei até hoje. Sabe? Não sei. Eu escolheria uma vida para ser solitário, que nada. Eu fui chamado a ser homem de comunhão, de relacionamento, de abertura, de construir pontes com as pessoas. É esse o meu chamado. Uma pessoa frustrada no namoro não tem competência nenhuma para ser padre, para ser religiosa, para ser de comunidade como celibatária, de jeito nenhum. Conselho evangélico da castidade não é abafar o coração, mas é dilatar o coração na medida do coração de Jesus. Isso é que é ser celibatário, que é ser virgem. É um coração, sim, dilatado na medida do coração de Jesus. Isso é que é castidade consagrada. Isso é que é serviço a Deus. E que é celibato, que é virgindade. E Deus seja louvado pelas religiosas, religiosos, sacerdotes, membros de comunidade chamados à virgindade, ao celibato, que vivem esta maravilhosa vocação de realização imensa do coração da pessoa. Liberdade em relação a si mesmo, obediência. A palavra obediência, na sua etimologia, quer dizer prontidão para ouvir. Seu bispo, deve ser bom ser bispo, né? Porque bispo tem que mandar muito, né? Cai na minha pele. É muito mais difícil você estar coordenando, levando à frente alguma coisa, porque você tem que ser o primeiro a obedecer. Tem que ser o primeiro a discernir. Modelo de obediência, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Modelo de obediência, quem é minha mãe? Aquele que ouve a palavra e guarda essa palavra. Querido irmão, querida irmã, obediência é a prontidão para escutar o que Deus quer. Um irmão bispo me contava que foi dizer a um sacerdote que devia mudar de lugar, de paróquia. E o padre falou: olha, senhor bispo, eu estou pronto a fazer o que o senhor pede, mas o senhor pode me responder uma coisa? O senhor pode me dizer que é a vontade de Deus o que o senhor está me pedindo? Aí o bispo se assustou. Espera aí, eu quero uns 3 dias para rezar para ele responder essa pergunta. Que você fez uma pergunta muito séria. 3 dias depois o padre voltou e disse: meu irmão, foi muito bom você fazer aquela pergunta. E eu procurei rezar e discernir. Faça isso, eu vou dizer a você que é vontade de Deus. Porque de vez em quando tem gente que usa esse negócio. Deus quer para projetar a própria ideia também. É muito perigoso isso, né? Certo? Senão você vai projetar as suas manias e exercer o poder, né? A pessoa pôs uma cadeira aqui,
Não, ponha do lado de cá. Por quê? Porque eu quero, você tem que me obedecer. Isso é ridículo. Certo? É ridículo. E o padre depois disse: olha, foi a coisa mais acertada na minha vida, mas eu acreditei naquela palavra daquele que expressava para mim aquilo que Deus quer. Mas um homem pode dizer aquilo que Deus quer? Com todos os limites pode. Só que esse homem também precisa estar num processo contínuo de discernimento e de abertura para Deus, porque se ele sai do sobrenatural, ele vai usar a expressão vontade de Deus e vai mandar nos outros e vai ser um estrago. Isso pode acontecer numa paróquia, pode acontecer numa família, pode acontecer numa comunidade, numa congregação religiosa, numa diocese. Sabe por quê? O poder é uma tentação terrível, sabe? E nem que seja um poderzinho, todo mundo tem, não é? Certo? Na hora que você se torna chefe de uma sessão, de uma repartição, aí já empina, né? Aí você fica igual o vereador do interior, que não pode ver um tijolo que acha que é palanque, né? Certo? Entendeu? Então, quando a gente age dessa forma, você se torna tirano, despótico, você estraga as coisas. Você pode usar essa autoridade, porque eu sou bispo, porque eu sei. Quem é pai e mãe de família deve saber que não adianta muito isso não, né? Por que, pai? Por que, mãe? Porque eu quero. Agora você forma quando você ajuda o filho a buscar os motivos verdadeiros. Não é só porque eu quero, não. É porque tem valores que entram realmente na vida da pessoa. Liberdade em relação às coisas, pobreza em relação às pessoas, castidade em relação a pessoas e afetos, em relação a si mesmo, obediência. Quem é o modelo? Quem é o pobre, casto e obediente, senão Jesus? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi contado entre os malfeitores. Ficou pregado na cruz nu, sem nada, reduzido ao abandono. Quem é o casto? Amou até o fim. Superou os afetos terrenos. Deu de presente até a própria mãe. Quem é o obediente? O hino da carta aos Filipenses. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas eu volto a uma expressão do princípio da nossa reflexão. Todos. Os conselhos evangélicos são para todos. Seja de congregação, seja padre, seja bispo, seja de comunidade. Mas qual é a fonte da gente fazer a prática dos conselhos evangélicos? É escolher Deus, é seguir a Jesus Cristo. Mas prestem atenção numa coisa que é importante de explicar. Comunidades novas não são chamadas propriamente de vida consagrada. Esta expressão é reservada para a vida religiosa. Vamos distinguir umas coisas. Aí aparece uma notícia, num jornal: o padre fulano deixou o seu sacerdócio e foi infiel ao voto de castidade. Padre não faz voto de castidade. Na ordenação do diácono, se pergunta: queres viver o celibato como sinal do reino de Deus? Quero. Mas isso não é voto? Não. Aí o que vai ser ordenado põe as mãos dentro da mão do bispo e pergunta: prometes obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Voto é coisa de religioso e de religiosa.
O ser religioso, o ser religiosa, se identifica pela profissão dos votos nos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Mas o padre não tem que ser pobre, casto e obediente? Perguntaram isso para Santo Tomás de Aquino e ele disse assim: só o fato do padre e do bispo serem ordenados, eles já tem que ser modelo de pobreza, castidade e obediência. Só o fato de ser ordenado, ele já tem que ser pobre, casto e obediente. O voto é coisa da vida religiosa. Mas nos estatutos da nossa comunidade fala de pobreza, castidade e obediência. Você faz compromisso, faz promessa, faz durante um tempo. Para quê? Para você amadurecer no seu propósito. Quando eu fui ordenado, finalzinho de meus estudos, havia o subdiaconato. Você não foi subdiácono, né, Dom Roberto? Depois já tinha acabado isso. Eu fui o último quase, porque eu fui ordenado subdiácono no dia 15 de setembro de 1972. No dia seguinte, foi publicado o documento que acabava com ele, datado de 15 de setembro de 72. Então eu fui a rapa do tacho, né? Certo? Na hora da ordenação do subdiácono, o bispo dizia assim: até aqui você podia tomar a decisão que quisesse. Agora não dá para voltar atrás. Se você está disposto, dê um passo à frente. E a gente dava um passo à frente. Era um gesto muito bonito, né? E na ordenação do subdiácono já tinha a ladainha que tem hoje do diácono, do padre e do bispo, né? Tinha um senhor na minha paróquia que ele falava o seguinte: olha, padre, eu conheço o senhor desde o primeiro tombo. Desde a primeira prostração no chão. Eu conheço o senhor desde o primeiro tombo. E eu gostava muito dele, né? Certo? Então, quando eu fui ordenado subdiácono, depois diácono, padre e daí por diante, né? Eu não dei um passo por brincadeira. Aliás, quando eu entrei para o seminário, não tinha nem 11 anos, eu não entrei para sair. Mas já tinha capacidade de decidir? Não sei, mas eu entrei para ficar. E vou morrer naquilo que eu escolhi, por chamado de Deus. Certo? Da mesma maneira, um padre me contou que chegou um casal lá que queria preparar um texto para o casamento. Tragam aqui para eu ver. Não, só trouxeram na tarde antes do dia seguinte do casamento. Eu, fulano de tal, te recebo, fulana, como minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto um não atrapalha o outro. É claro que não pôde fazer o casamento, né? Morrer de raiva, o padre ficou como se fosse o culpado, mas na hora ele foi muito esperto. Mas é isso mesmo que vocês estão querendo? É claro, seu padre. E a gente vive assim enquanto um não atrapalha o outro. Então, cancelado o casamento, né? Correram para o bispo e o bispo teve que confirmar que estava cancelado, porque eles atestaram que era essa a intenção deles. E tem muita gente que casa com essa intenção, até porque acha bonito só a cerimônia, mas não quer saber do depois, né? Certo? Olha, prestem bem atenção. Quando alguém numa comunidade faz uma promessa, ou quando alguém começa um processo formativo, dentro do coração já deve existir uma disposição de definitivo. Meu irmão, minha irmã, quantas vidas você tem? Uma. E você vai brincar com ela? Olha, eu me assusto muito quando vejo que pessoas brincam com o casamento, brincam com a profissão, brincam com a consagração a Deus, brincam. O que Deus vai pedir? Não sei. Acham que eu sabia o que queria me pedir durante a minha vida de padre?
De forma alguma. De forma alguma. A vida vai de surpresa em surpresa. Mas, olhem para mim, só tem uma vida você para oferecer a Nosso Senhor. No casamento, no celibato, no sacerdócio, na vida religiosa, numa comunidade. As comunidades novas são uma realidade muito recente na vida da igreja. E a igreja é muito sábia. Quando um estatuto é aprovado por um bispo, ou quando é o caso de uma aprovação pontifícia, a igreja é prudente. Ela aprova essa dedicação a Deus, que se expressa no compromisso da pobreza, da castidade, da obediência, segundo o estado de vida. Uma pessoa casada, ela não pode fazer voto, porque o voto é da pobreza, da castidade consagrada, da obediência, num instituto religioso. Mas pode assumir um compromisso e uma promessa de serviço, de fidelidade, naquela instituição, naquela comunidade que foi chamada a viver. Cada estado de vida dentro de uma comunidade. A nossa comunidade tem pessoas casadas, tem pessoas chamadas ao sacerdócio, tem pessoas chamadas à virgindade, tem pessoas chamadas a uma consagração no meio do mundo, sei lá, várias formas. Cada forma deverá viver a pobreza, a castidade e a obediência. Ah, Dom Alberto, mas vocês, padres e bispos, vocês são heróis. Não sei se nós é que somos os heróis, sabe? Porque viver no casamento, vocês dão um banho de exemplo de fidelidade para nós. Sabe? Gostou, né? Por que eu disse isso? Sabe por que eu disse isso? Porque eu não tenho que ter inveja do casado. O casado não tem que ter inveja do padre, do bispo, do religioso, do celibatário, de quem vive na virgindade. O tudo que Deus pede de cada um é segundo a sua infinita vontade. E Deus é criativo. O tudo em estilo de consagração, o tudo em tempo, né? Ah, fulano morreu muito novo. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quem é você para saber fazer contagem? Você não sabe matemática? A conta de Deus é diferente. Certo? É igual a conta de distância, né? Aí uma pessoa vira para mim assim: Alberto, mas o senhor mora muito longe, mora em Belém. Você que mora longe. Belém é que é o centro do mundo, que bobagem é essa? Certo? Eu brinco isso porque depende do ponto de referência. Não é verdade? Então, eu preciso respeitar a forma de consagração que Deus pediu àquela pessoa, de consagração, usando o sentido genérico isso aqui, né? A forma de dedicação a Deus tem valor. E é como é bonito quando todas as formas de serviço a Deus na igreja são postas a serviço, sem orgulho, sem vaidade. Quando alguém faz um compromisso numa comunidade, e pode acontecer que uma pessoa de repente desista. Os votos na igreja, quando alguém deixa, tem que pedir dispensa ao bispo, ao papa, segundo o caso. Certo? O vínculo de promessa numa comunidade é um vínculo deliberado e livre. E a pessoa, se ela, vamos dizer, pede o desligamento, ela se desligou daquele compromisso.
desde que a autoridade competente que está à frente daquela instituição que foi aprovada pela igreja, então concorde, aceite aquela decisão da pessoa. E uma pessoa que saiu, pelo fato de sair, ela está pecando? Eu posso pecar ficando ou saindo, mas eu tenho que ter a honestidade de discernir bem os passos que têm que ser dados. Por isso é que a gente recomenda uma coisa: faça-se um discernimento muito claro com os candidatos ou candidatas. Preparem as pessoas com prudência, com firmeza. Deem tempo para as pessoas confirmarem que aquela é mesmo a vocação que ela tem. Como é que eu comprovo uma vocação? Eu quero ser padre. Ótimo, parabéns. Será que você tem as condições para ser padre? Tem que verificar. Uma história que eu não sei onde, mas já corre por aí, né? Que o padre chegou lá no lugar e uma mãe virou: ô padre, o senhor não quer levar seu filho para ser padre? Não. Ele quer ser padre? Não, ele nunca falou nisso não, mas ele não presta para nada. Quem sabe ele dizer, né? É muito bobinho, é muito complicado, então quem sabe serve, né? Quer dizer, certo. Então, vocês riem porque vocês estão concordando, porque a coisa realmente é assim, né? Certo? Então, só para a gente deixar isso muito claro, nem todos têm condições para tudo. Vou pegar uma profissão. Eu quero ser médico. Mas só de ver uma pessoa doente eu desmaio. Vai pensar outra coisa na vida. Certo? Eu quero ser advogado, mas não sei falar. Então, meu irmão, é outra coisa na vida. Porque tem capacidades que Deus deu ou não deu. Só que o fato de eu não saber tocar um instrumento não tem que ficar com inveja de vocês, né? Certo? É bom que a gente distinga bem, prepare bem as pessoas, não coloquem pesos sobre as pessoas que eles não podem carregar. Abram-se para essa diversidade. Para quê? Livres em relação às coisas, livres em relação aos afetos, livres em relação a si mesmo, nós tenhamos nas comunidades novas muitas pessoas que possam se dedicar a Deus no serviço na igreja. Tá certo? Eu deixo isso no coração de vocês, mas acho que a gente tem que cumprimentar um ícone das novas comunidades. Vem cá, Padre Jonas. Vem cá. Já terminei, cumprimento o povo. Obrigado, Dom Alberto. Estou muito contente. E agradeço a cada um de vocês. A sua presença aqui é muito importante. As nossas novas comunidades precisam realmente se encontrarem, porque em encontros como esses, ouvindo palestras como essa que o Dom Alberto está fazendo, que cada comunidade vai crescendo. Nós temos a graça de ser a primeira comunidade de vida do Brasil. E para nós é uma alegria podermos ser, digamos assim, exemplo para os demais. Não que sejamos melhores, mas nós tivemos que sair na frente. Sofremos mais, tivemos mais dificuldades, enfrentamos mais situações difíceis, mas pela graça de Deus superamos. Isso é um conforto para todos vocês que ainda no começo padecem muitas coisas. Deus os abençoe, que verdadeiramente vocês conheçam o próprio carisma, que vocês abracem a própria missão e realizem para a igreja aquilo que a igreja está precisando agora no momento.
a igreja tem estendido as mãos e dizendo às novas comunidades que verdadeiramente sejam ativas. E mais ainda, que a comunidade conheça, saiba qual é o seu carisma e realize o seu carisma. Porque é a união dos carismas que vai fazer justamente a ajuda de que a igreja precisa nesse momento. Cada comunidade nasceu justamente para isso, para atender a uma necessidade da igreja. Então, se a sua comunidade não realiza aquilo para o qual ela foi chamada, ficará algo faltando. Que Deus dê a cada comunidade esta graça. A graça de conhecer bem o carisma, aprofundar o carisma, de abraçar a própria missão e realizar essa missão na igreja. A igreja merece. A nossa igreja já sofreu muito, e nesses últimos tempos tem sofrido muito. Ela merece o consolo das novas comunidades, nadando contra a correnteza. Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada uma das suas comunidades. Deus lhes pague. Obrigado. Que bom, que bom, viu? Ah, que povo bom. Obrigado. Muito obrigado, Padre Jonas. Vocês acham que ele, quando começou, sabia tudo que ia acontecer? Se ele soubesse, ele tinha morrido. Porque Deus, ele vai revelando as coisas pouco a pouco e ele dá as graças necessárias na hora certa. Precisa de ficar pensando em adivinhações, não, sabe? Precisa ter a grande paciência com a obra que Deus realiza. Por isso eu disse, quando terminava a minha fala, eu disse que eu queria chamar um ícone das comunidades novas, que é o Padre Jonas, expressão daquilo que Deus tem realizado em nossa igreja, no Brasil, a partir dessa coragem que ele teve, no início, de responder junto com aquelas pessoas que com ele iniciaram, tiveram a coragem de responder. E a gente sabe tudo que tem significado essa vida na comunidade Canção Nova, e por isso a presença dele é uma oportunidade para eu agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nestas centenas de comunidades novas, em torno de 700, que já surgiram no Brasil nesses anos. E a semente foi bem lançada, viu, Padre Jonas? Muito obrigado. Viu?